Dentro das relações humanas, um dos principais desafios é a comunicação, seja no âmbito pessoal, familiar ou profissional. E usar da empatia nesses momentos, né, que queremos comunicar algo, é algo extremamente importante. E para falar justamente sobre comunicação empática, nós recebemos hoje aqui na sala da confraria 3 especialistas nesse assunto de uma forma ou de outra. Queria apresentar para vocês hoje, temos aqui a Sheila Sampaio, né, que é consultora empresarial, que é coach, que é mestre em comunicação e negócios. Muito obrigada, Sheila, por estares aqui. Tu que trabalha com lideranças, né, no Brasil todo. Conseguimos uma agenda que essas 3 aqui são difíceis. Juntar as 3, a gente estava tentando há tempos. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Por favor. A Leila Loifman, que também vocês conhecem, já há mais de 20 anos atuando na moda, com beleza, muito jovem, né, nos concursos de beleza, elegantíssima, palestrante. Muito obrigada também, Leila, por estar aqui com a gente, né, especialista em imagem, né, pessoal. E a Bibiana Zereu, que é psicóloga com muitos anos, né, quase 30 anos trabalhando com pessoas e mentora também de mulheres. Então, estamos aqui com um timaço para falar sobre comunicação empática. E eu começo contigo, Sheila, tá? Porque esses dias eu estava lendo um artigo teu em que tu mencionas a importância justamente da empatia e que empatia é uma postura, é uma atitude que a gente pode ter ou não, uma atitude, inclusive, pensada, né, em determinados momentos. Então, qual a importância de usarmos a empatia neste momento de comunicar-se com alguém? Excelente pergunta, eu adoro esse tema, muito bom falar com você sobre isso. A comunicação empática, ela pressupõe que eu esteja interessada no outro. Óbvio que toda comunicação parte de mim, mas ela não está centrada em mim. Eu estou preocupada em entender o outro, por isso eu preciso ouvir, estar atenta, estar presente. E aí eu gosto de deixar uma dica, né, uma estratégia onde a gente pode entender se a minha comunicação está sendo empática ou não. O que eu vou comunicar é importante, é interessante, precisa que o outro escute? Ou é importante para que eu fale? Eu preciso falar. Porque se é importante para o outro, então eu estou entregando algo, estou comunicando algo de forma que o outro entenda e que ele leve uma contribuição, uma ajuda, um entendimento, uma reflexão que vai contribuir para ele. Diferente da comunicação que não é empática, que é aquela comunicação que eu tenho necessidade de falar. É um desabafo, é uma crítica, é um julgamento, é algo que sai de dentro de mim e aí eu tô focada em mim, não tô preocupada com a contribuição para o outro. E literalmente, muitas vezes não está nem ouvindo, preocupado, já elaborando ali o que vai falar. Exatamente. Né? E aí eu me perco. E assim, comunicação empática não é o tempo todo e não é para todo mundo. Não é com todas as pessoas. A maior parte da nossa comunicação do dia a dia, ela é simpática. É o oi, tudo bem? Tudo bom. Como é que tu tá? Tudo certo. Né? É aquela comunicação efetiva, eficiente, objetiva com os colegas de trabalho, com o gestor, com a família, né? Tá tudo certo. A empatia na comunicação precisa de tempo, disposição e energia. E aí fica aquela autoanálise, né? Qual é a minha disposição empática nessa conversa? Neste momento, eu tenho tempo, energia, disposição para me comunicar de uma forma empática, acolher o outro, de fato ouvir o que o outro está dizendo, ou não, agora não dá, eu não tenho tempo, e eu preciso ser honesta comigo mesma, né? Não, agora não dá, eu não tenho tempo, ou com esta pessoa eu não consigo. Também a gente não pode se cobrar o tempo todo, né? Que a comunicação seja empática o tempo inteiro, porque ninguém consegue. Mas quando for necessário ou até quando quisermos, né, ter essa intencionalidade na comunicação, em criar empatia, o jeito de se vestir, as cores, os tecidos também nos ajudam ou atrapalham, né, Leila, nesse processo. É uma das partes, né, que eu estudei dentro da consultoria de imagem e que eu tento passar para a minha cliente, né, a compreensão de que as nossas roupas comunicam. Tanto uma comunicação simpática, antipática, uma comunicação poderosa, enfim, as nossas roupas falam e podem falar de uma maneira empática. Daí, seguindo, né, o que a Sheila falou, se colocando o que o meu telespectador tá esperando de mim, o meu cliente, o que está esperando. Então, a nossa roupa, que é uma forma de comunicação não verbal, ela pode estar e deve
em muitos momentos, está em sintonia com o que a gente está falando, né? Então, pode sim ser de uma maneira empática. Um exemplo, tá? Por exemplo, clientes que já me procuraram, que trabalham com psicologia, né? E atendem crianças autistas ou crianças, né, com... Então, como que vai se vestir essa psicóloga? Ela tem que ter empatia com aquela criança que ela está atendendo, para criar uma imagem acolhedora, que seja de acordo com o tratamento que ela está dando, né? Então, sim, a gente tem que se preocupar, ter conhecimento de que nossas roupas falam. Como que elas falam? Ninguém escutou, né? Nenhuma roupa falando até hoje. De que forma que nossas roupas... Elas gritam às vezes. Elas gritam, assim, ó, o primeiro momento que elas gritam é através da cor, né? A cor grita. Até eu brinquei com as crianças. Eu tô de preto, acho que não seria muito empático. Sim, eu uma cor super discreta. Então, as cores falam muito. As cores são um dos únicos elementos das nossas roupas que tem energia. Então, chegam antes. Então, a cor é uma forma de começar uma comunicação empática. Textura também, né, Textura Leila? também. Porque eu me recordo de ter visto a Leila num post dela no Instagram, falando justamente sobre esse tema, né, sobre comunicação empática, e ela tava com uma roupa rosa, bebê com azul, né? E assim, leve. Então ela tava assim, super acolhedora, né, e ficou muito clara a mensagem que tu queria passar, justamente pela maneira que tu estava comunicando e querendo, né, a empatia, que a pessoa realmente sentisse, entendesse a tua mensagem. Procurem esse vídeo lá no Leila.life. E hoje eu não deixei de vir também vestida fluida, com uma cor empática. Não é? Tem aqui uma cor contrastante, que daí tem mais a ver com a minha cartela ainda, mas eu pensei em vir com uma roupa que passasse perfeita. Bibiana, e tu com essa cor linda, tá? Assim tá linda, amo, tá combinando sim. inclusive com a aqui, primavera, né? E tal. Bibiana, quando que a gente não tem uma comunicação empática? Porque a Sheila acabou trazendo, né, já alguns momentos de como nos exercitarmos para isso. Então agora eu te faço a outra pergunta, né? É quando a gente percebe que não está sendo empático? Vamos começar no conceito da empatia. Tá, né? por favor. Então, assim, a gente, comunidade científica, estudiosos, enfim, vem trabalhando muito a questão da empatia, que é se colocar no lugar do outro, vestir o sapato do outro. Cada vez mais a gente começa a entender que a gente não tem como se colocar no sapato do outro. Que há controvérsias, né? Por quê? Porque cada um tem uma história. E a gente vai colocando lentes na frente, né? E a gente vai modulando o nosso sapato. Então, a Iva, por mais que tente ser empática, ela não vai botar o meu sapato. Então, quando a gente começa a entender essa questão da empatia, a primeira coisa, eu preciso me conectar comigo, né? Então, eu preciso entender o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, como é que eu quero expressar aquilo que eu estou querendo expressar. Como é que eu quero me comunicar. Então, pegando o gancho da Sheila, né, o que eu quero expressar nisso? Se eu estou pronta para isso, se eu tenho essa presença, se eu estou com energia, se eu estou com vontade e se eu quero. Bom, e se tem alguém do meu lado, seja familiar, do trabalho, amigo, e essa pessoa precisa do meu colo, da minha escuta, da minha conversa, eu estar do lado. Então, assim, chegar e pedir o seguinte: vamos, fulana, vai te arrumar, vamos sair, vamos passear, tu vai ficar bem? Gente, a gente não está sendo nada empática, né? A gente está sendo agressiva, mas eu quero que ela fique bem, mas não é assim. A intenção até é boa, né? E esse talvez seja um ponto importante, né? Porque às vezes a gente tem a intenção de estar sendo acolhedor, de estar sendo... E não está, né? Não é. E a gente está querendo tirar essa pessoa daquele lugar porque nos incomoda, e não a ela. Então, para ser empática, né, dentro do possível, observa, escuta e fica do lado. Pronto. E às vezes até essa comunicação empática é o silêncio. Né? Isso. É a presença ali, né? Mas estar em silêncio, com uma roupa acolhedora, com uma cor acolhedora, enfim, mas estar ali próximo. Né? Isso. Porque essa é uma questão importante que a gente
traz já em vários momentos da confraria essa questão da comunicação, né? E essa intencionalidade que a gente pode ter, seja na postura, seja no que falar, no calçar ou não, né, os sapatos, a cor, algumas pequenas atividades que a gente pode fazer no dia a dia, é algo super relevante. Então, queria que a gente terminasse aqui a nossa sala com vocês dando alguma dica de coisas que as meninas podem, né, as nossas telespectadoras em geral, podem fazer em casa para serem mais empáticas na sua comunicação. Vai, por favor. Eu acho, como tu falaste, que a primeira coisa para a gente tentar ser empática com o outro, e isso eu trago para a consultoria, não só falando do empático, né, mas que eu acho super importante para todas nós, em qualquer momento, é o autoconhecimento. Então, nós termos o autoconhecimento do que a gente está vestindo, do que eu comunico falando e o que eu comunico mostrando. Tá? Porque a partir do momento que eu me conheço, vai ser muito mais fácil de eu entender o que o outro quer de mim. E até onde tu pode ir sem perder a tua autenticidade. Isso. Sheila, tem comentário. Questão prática, né? Como é que a gente faz no dia a dia? Passando muito sempre pelo autoconhecimento, né? Que é sobre isso que eu tenho gerência, não sobre o que o outro está sentindo ou fazendo, mas a comunicação que parte de mim é entender o quanto eu acho importante esta comunicação, o quanto eu identifico que a relação com esta pessoa é importante, o quanto eu tenho interesse, entre aspas, né? Não é ser interesseira, mas é um interesse também, né? nessa relação, porque quanto mais importante eu entendo que essa comunicação é, o quanto mais importante eu entendo que essa relação é, mais fácil fica para eu ser empática. Então, por exemplo, se há uma situação onde eu quero conversar com o meu líder, com o meu gestor, para pedir uma oportunidade na empresa, um outro desafio, ou mesmo um aumento de salário, enfim, qual é a importância dessa comunicação para mim? O quão presente, o quanto eu me preparei, né? A chance de eu ser empática nessa conversa é altíssima. Até na argumentação, né? Aqui já fica, né, um tema para uma próxima sala, né? A comunicação para negociação específica. Isso, então assim, dando esse exemplo, a minha chance de eu estar presente, interessada, focada, planejada é altíssima. Então a minha empatia vai estar ali também para ouvir o outro, para ouvir a argumentação do outro, a negociação do outro. Então eu estou ali. E, entendendo isso, para as outras situações onde talvez aquilo não me pareça tão importante, talvez eu tenha que colocar um pouquinho mais de energia para poder ser empática. Então eu tenho que dar um feedback para um colaborador, ou mesmo fazer uma crítica para um filho, ou, né, fazer uma cobrança, que aquilo vai sair, é natural. Tá, parece desimportante, parece fluido, normal. Tá, mas o quanto isso vai impactar no outro? Então, se parece para mim desimportante, a chance de eu não levar empatia para essa conversa é muito grande. De não gastar energia, inclusive no planejamento, né? Como tu comentaste, né? Do porquê. E essa questão de que a Bibiana traz e que eu tenho escutado muito, né? De não vamos dizer mais, né? Se colocar no lugar do outro e tal. Mas essa reflexão um pouco mais delicada e próxima, né? Ela é importante na comunicação e para trazer empatia mais ainda. Bibiana... E de algumas coisas básicas, né? Fecha o computador quando vai conversar com alguém. Pode falar que eu tô Tira o celular de cena, vai fazer refeição com a família e com os amigos, bota o celular no silencioso e bota dentro da bolsa. Tira do ambiente, desliga a televisão. Então, assim, são atitudes de respeito, e aí a gente já fala, né? A empatia também é tu poder respeitar. Então, tu está respeitando o outro, te desconecta de outras coisas e mostra para aquela pessoa que mesmo tu não conseguindo calçar o sapato, tu está interessado naquilo que ela está sentindo, pensando e falando. E hoje em dia a gente está tão conectado com o mundo, com tanta coisa, tanto estímulo o tempo inteiro, que às vezes a gente está querendo falar no celular, dar atenção para o filho e coordenar a nossa diarista, né? Tudo ao mesmo tempo. Gente, a gente não dá atenção para ninguém, nem para gente. Nem pra gente. A gente nem se escuta. Então, são dicas básicas que, às vezes, se a gente não para pensar, quando vê, o dia passou, a gente está no piloto automático. Então, assim, a empatia, ela está muito aí, te conecta contigo para conseguir se conectar com o outro.
Então, passo 1, passo 2. Né? E de passinho em passinho, né? Passinho, a gente vai consegue literalmente uma comunicação mais empática, mais eficaz e uma melhoria nas relações, né, meninas? Porque, como a Sheila também comentou no início, não é para todos. Em alguns momentos a gente vai ser simpático e já tá tudo de bom certo. tamanho, né? Tá tudo certo. Mas esse cuidado, sempre que possível, sempre que é necessário, é extremamente. E pode ser com coisas básicas, né? Como a Bibiana falou agora aqui no final, e que eu acho que é uma dica super simples, né? Que passa pela educação, passa pelo respeito, passa pela elegância, né? Então, que é quando estiver conversando com alguém, aquele momento é foco total. E pode ser também, falando da forma da gente se vestir, né? Não é o construir, mas se desconstruir, tá? Nua para aquela pessoa que está precisando, né? Perfeito. Então, a empatia na forma de se vestir, às vezes não é construída, não é montada, é desmontada, é com uma meia, uma calça do toque macio, um blusãozinho e ali junto com aquela pessoa, né? Tu não sendo, a tua aparência não sendo o foco. Então, não é só se construir, às vezes também é se desconstruir. Gurias, quantos insights aqui nessa sala. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Gurias, sigam as três no Instagram, se por acaso não acompanham. Tem insights super importantes, super interessantes, para que tenhamos uma comunicação e outros aspectos do trabalho delas que nos ajudam muito no dia a dia. Mais uma vez, muitíssimo obrigada. Está aqui nessa sala colorida. Obrigada e sigam aqui com a gente, que tem muito conteúdo legal ainda no programa de hoje. No programa de hoje temos livro vivo, que a gente adora, que é uma das coisas que a gente mais curte na confraria, é ler, é trocar livros, é trocar insights sobre os livros e receber autoras muito especiais, gaúchas, mulheres que sentiram o chamado de colocar, né, o seu sentimento, o seu conhecimento, o que for, em páginas. E a gente recebe essas mulheres aqui para contar um pouquinho como que surgiu, né, o livro, citar alguma parte que me chama mais atenção, enfim. Então, a gente recebe aqui nesse quadro autoras e hoje eu tenho o prazer de receber a Marília Tozon. Mari Tozon, né? Obrigada. E tal. Olá. Muito querida, muito obrigada por estar aqui com a gente. Agradeço, Tava na minha listinha lá que eu tenho que receber a Mari aqui para contar um pouquinho deste livro. A gente já começa pelo título. Pelo título. Meu amigo câncer. Mária, eu imagino que esse título tenha te trazido, né, algumas polêmicas, né? E, claro, tem a ver com a tua trajetória, enfim. Mas vamos começar com isso. Comenta pra gente o título. Sabe que o título, ele simplesmente... Nunca houve outro título. Ele simplesmente veio, assim. E as pessoas, quando eu comecei a expor e a contar, todo mundo falava, não, tu tem que trocar, porque se isso vai ser agressivo, as pessoas vão se sentir ofendidas. E aí eu disse, mas o meu amigo câncer, ele significa, assim, a minha visão de vida. A forma como eu olhei para a vida, que foi o que me salvou tantas vezes, né? Então, porque eu acredito piamente nisso, quando nós nos abraçamos a nossa dor, quando nós acolhemos ela, né, e aceitamos, as nossas chances de crescer com isso e de dar certo são muito maiores, né? Então, é uma visão de vida mesmo que representa. A gente estava conversando antes, né, sobre o título, mas tinha que ser esse mesmo, não tinha outro título para ser, né? Até porque aqui, Mari, não é um livro biográfico, né? Não é biográfico. Mas ele vem ali de 24 anos teus e 3 passagens muito, de certa forma, doloridas, né? Difíceis, e tu tiveste conversas bem próximas com Deus, né? Conta um pouquinho do como é que surgiu, né? Que partes da tua vida e por que tu te sentiu o chamado de escrever esse livro e impactar outras pessoas. Então, a minha história começou aos 19 anos, com a descoberta de um câncer onde eu tinha 80% de chances de morrer, que era leucemia linfocítica aguda. E de lá para cá até hoje se passaram 24 anos e nesta trajetória de 24 anos que eu digo que Deus me treinou fortemente, né, para que hoje eu pudesse fazer o trabalho que eu faço. Então eu tive um câncer, eu tive a sorte de ter um milagre na minha vida, Deus me colocou em remissão
de um câncer fulminante em 11 horas após uma corrente de oração. De novo, eu me arrepio quando escuto. É uma história linda que ela está mais detalhada no livro, e esse foi o meu primeiro grande contato com ele, onde ele se fez presente. Né? E a partir dali decorreram-se histórias e sequelas que eu fiquei dessa doença e que todas eu abracei, né? Então não somente o câncer virou meu amigo, mas me deixou uma doença que se chama osteonecrose, que é o apodrecimento, enfim, dos ossos nas juntas do corpo, uma doença que não tem cura nem tratamento, e eu convivo com ela todos os dias, e que eu tive que abraçar isso, porque de fato é bem desafiador. Depois, na maternidade, tem uma história linda de maternidade, onde eu tive que fazer uma jornada para me tornar mãe, e novamente a quimioterapia, ela matou parte da minha reserva ovariana, né? Então ali eu comecei tratamentos, eu tive perdas, e no parto do meu filho, do Benício, meu segundo filho, que é o mesmo nome do meu. Que é um nome lindo, né? Ali Deus se fez presente de novo. E ali no parto do Benício eu tive uma hemorragia violenta, então ou eu voltava em estado vegetativo ou eu morria. E eu voltei, né? Acordei entubada na UTI e voltei para a vida, né? Então, assim, foram milagres muito fortes. E esse livro surgiu exatamente nisso, assim, dentro de um projeto aos 40 anos, onde eu decidi, então, compartilhar com as pessoas toda a história, né? Todos os detalhes dessa história longa, e a partir disso o livro ele era o mais desafiador, o projeto dentro do projeto mais desafiador, né? De abrir. Então ele não é uma biografia, mas as histórias de vida estão todas ali, né? E ele tem partes em que a gente participa pode também, escrever. né? Pode escrever. Pode. Porque é assim, ó, é uma conversa muito que nem a gente está tendo aqui. É o que as pessoas mais falam sobre o livro. É te levar assim. para casa, né? É te levar para casa. Conversar contigo em momentos... Exatamente. As pessoas... Em momentos até de desesperança, né? Exatamente. E isso é uma coisa muito legal que veio de feedback do livro, né? Porque o que eu temia? Que as pessoas achassem que esse aqui é um livro para quem tem câncer. Mas não é. E as pessoas, o comportamento justamente foi o contrário. As pessoas compravam para si, liam o livro, se emocionavam com o livro e compravam ele de presente para quem sabia que estavam enfrentando algum momento difícil. Então ele é um livro que vai te ensinar a ser resiliente, que vai te ensinar, que vai despertar a tua fé, que vai te mostrar como é que a gente transforma o impossível em possível. Que foi isso que eu fiz durante toda a minha trajetória, né? Quando a medicina ia lá e falava, olha, não dá, Deus chega, não tem como, eu ia lá, com Deus sempre, né? Perante ele. Chamava ele, fazia os tratos, exatamente os tratos com ele. E esse foi o primeiro trato, né, que está no livro, que o livro, ele tem também partes do meu diário. Sim. Que eu escrevia naquela época, né. Então tá tudo ali entregue, bem emocionante. Muito lindo. E eu tô sabendo que tem dois... Até porque, pessoal, a gente tá aqui falando do livro, mas esse livro não está mais à venda. A primeira edição foi esgotada, né? Tem ainda, né, Mari, em versão PDF, tem e-book na Amazon. Mas a segunda edição, ela vai vir com 2 capítulos novos. Então dá um spoiler aqui pra gente. O que vai ter na edição 2, né, na edição revisada? Então essa edição, ela tá para sair bem no início do ano, final do ano, início do ano. Meu amigo Câncer, né? Não vou dizer 2, mas a segunda edição, ela vem com um capítulo que se chama Fé no Invisível, que é onde eu levo o leitor junto comigo a passar, de fato, a acreditar nesse invisível que nos cerca, nessa energia divina, né, do qual a gente tem todo o direito, né, de acessar e trazer isso para a nossa vida. Só não acessa quem não quer, né? Mas os caminhos eu vou mostrar nesse capítulo. E o segundo capítulo, que é um capítulo que vai ser muito emocionante também, que se chama Segundo Round, que é então quando meu pai agora, 3 meses atrás, descobriu um câncer, também no sangue, né? Só que era linfoma. E eu não estava pronta ainda para escrever esse capítulo, eu não sabia o porquê, né? E o meu pai veio a falecer agora, menos de um mês. Então, foi bem fulminante. E dali eu tirei muito aprendizado e muitas coisas que eu vou levar para o livro também. Então, agora que a gente já sabe, né, já tínhamos aqui o spoiler dos 2 novos capítulos da segunda edição, né, do Meu Amigo Câncer, a gente fica, né, aguardando, né, ansiosos o início do ano de 2023 aqui para ter a segunda edição, Mari, e te acompanhando nas redes sociais. A gente vai colocar aqui o QR Code do teu Instagram para que vocês acompanhem o trabalho da Mari, as palestras, os cursos, o dia a dia dela, que também tem muitas reflexões, as lives, né, que eu adoro. Mari, muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente no livro Vivo. E
curtam e tem ainda, né, disponível, se alguém quiser, o e-book, por enquanto, não espera até janeiro, que tem a segunda edição. E eu posso falar só mais uma coisa? Por favor. A frase de encerramento, que é o que traduz tudo isso, né? Que é jogue luz naquilo que pode te levar adiante. Ai, tô sabendo que se jogue luz aí. Vem outras coisas. Mas é isso na vida, né? A gente sempre jogar esse olhar positivo e cheio de fé, né? Sabe que eu tenho tudo. essa frase eu tenho uma coletânea, assim, de frases e coisas importantes. E eu tenho jogue luz, assim, ó. Ai, que lindo. Obrigada, meu amor. Muito obrigada, Mari, por estar aqui com a gente. Muito obrigada por ter compartilhado um pouquinho de como que surgiu e o quão importante e inspirador é o teu livro e a tua jornada como um todo. Amém. Muito obrigada. Obrigada. Estamos aqui no nosso quadro Carreira e Negócios de hoje com a Fernanda Froelich, que é Master Coach Vocacional e Carreira, CEO do Doing. E a Fernanda tem já uma caminhada aqui com a gente. A gente acaba falando muito sobre jovens, sobre pessoas que estão em transição de carreira, que estão repensando muitas vezes o seu momento de vida, as suas escolhas, os seus negócios, por que não? E a gente estava conversando e decidimos trazer para vocês hoje uma questão que é até dos atendimentos que ela tem. O que é, Fernanda, a principal dúvida, o principal medo, muitas vezes, que as pessoas têm quando estão nesse momento, decidindo a sua carreira, ou fazendo, o jovem, ou fazendo uma transição, repensando e querendo mudar. O que normalmente tu observa que é a principal queixa, o principal medo das pessoas quando vêm conversar contigo? Ótimo, Iva. Esse é um assunto super interessante, porque existe assim um percentual significativo de pessoas que vêm em busca dos seus talentos. Qual é o meu talento? Isso. Nasci com, né? Pra quê? Que dom? Isso. E assim, existe até assim uma autopressão das pessoas em, nossa, eu preciso descobrir meu talento naquilo que eu sou bom. Tanto pessoas dos jovens, né, que estão começando essa carreira e ainda também tem a questão de que não tem experiência profissional e aí às vezes tem mais dificuldade ainda de encontrar seus talentos da área profissional. Aí também tem quem está fazendo uma transição de carreira. Nossa, mas os meus talentos do anterior, como que eu vou usar agora? Não, me desapego ou não, né, do que eu fazia tão bem antes. Exatamente. Então, assim, essa questão da descoberta dos seus talentos, ou redescoberta, ou aprimorar alguma coisa específica, é um dos assuntos que recorrentemente aparece nas nossas sessões e nos nossos encontros de atendimento. E tu sabe, né, que aqui a gente gosta de passar dicas, de passar orientações, de levar as pessoas a terem alguns insights. O que tu traz pra gente de dica para que a pessoa possa reconhecer mesmo o seu talento? Bom, tem algumas coisas que a gente consegue conduzir, né, nas nossas mentorias, com técnicas, com ferramentas, mas é lógico que existem dicas práticas para a gente colocar no nosso dia a dia para sair dessa pressão de, nossa, e meus talentos, né? Onde estão, o que são? Onde que eu encontro? É isso. Bom, primeiro de tudo, observem os seus dias, né? Isso sim, eu começo com ela porque para mim é a chave, é a dica de ouro, né? É fazer, se observar, né? Encontrar aí no seu dia a dia coisas que você faz, principalmente com facilidade. Né? Então, flow, assim, né? Exatamente. Segunda dica. Gente, as pessoas normalmente nos procuram para conversar sobre alguma coisa, para resolver algum tipo de problema, né? Sempre tem os nossos amigos, nossos familiares, não só no nosso meio profissional, nosso meio pessoal também. As pessoas acabam nos procurando para nos ajudar para que a gente consiga ajudar elas com alguma questão. Liga um alerta aí. Se alguém está nos procurando para resolver algum problema, para conversar com a gente sobre algo, é porque tem algum talento teu por trás ali. Então, esse sim é outra dica assim, incrível. Observe por que as pessoas te procuram para falar sobre. Tá? Então, ali com certeza tem algum talento. Gosto bastante desse. Tem algum talento. Outro. Mude um pouco do seu repertório, né? Assim, tente sair um pouco aí da sua rotina e se descobrir, porque às vezes a gente fica tão no nosso automático no dia a dia, né? Fazendo as coisas que a gente sempre faz, que pode ser que tenham talentos adormecidos. Por quê? Porque a gente sempre faz as mesmas coisas. Aí entraria, de repente, conversar com pessoas novas, fazer um curso que não é da sua área. Isso,
Viajar. Exato, a imaginação aí, ela é livre. Então, conhecer um lugar novo, até comer alguma coisa diferente, conversar com pessoas de outras áreas, que têm outras experiências, que não tá ali na tua bolha, né? Que não tá ali no teu círculo. Isso também tende a gente a abrir a mente e ver coisas que talvez no nosso dia a dia, no nosso automático, a gente antes não enxergava, tanto que é uma facilidade nossa, ou como algo que a gente goste de fazer e que como nunca tinha feito, né, a gente ainda não sabia. Então isso também é outra dica de ouro para a gente ficar atento. E por fim, o que eu tenho para dizer em relação às dicas é: o que tu faria até de graça? Essa também é uma boa, né? Ganhou na loteria, o que tu continuaria fazendo, né? É isso. E aí algumas pessoas até acham... Porque, assim, fiquem com um olhar atento para os talentos escondidos, que eu costumo dizer, né? Porque Ou que a gente não valoriza tanto, né? Isso, é isso. Porque quando a gente traz essa questão, o que tu faria até de graça, normalmente a gente tira aquele peso de eu preciso gerar uma renda sobre isso. E aí a gente começa a trazer coisas que num primeiro momento... São hobby, talvez, até, né? E que num primeiro momento a gente não conecta com alguma carreira. Mas existem diversos talentos que num primeiro momento a gente não identifica como um talento de carreira e de profissão, mas que quando a gente muda o olhar, esse talento pode Ou virar. quando tem um profissional para sinalizar, né? Que daí entram profissionais como tu e outros que sinalizam, isso é um talento, isso pode ser mais aprofundado, explorado e até mesmo usado profissionalmente, né? Como um negócio. Isso aí, Iva, tu pegou aí o meu fechamento incrível, que esse é o ponto fundamental. Essas dicas, eu digo, a partir de hoje ainda, vai lá e faz acontecer. Adoramos, hashtag vai lá e faz. Mas... mas ter um acompanhamento profissional com o olhar de alguém que tem um olhar já afinado para isso tende a facilitar e a que a gente chegue nos nossos resultados de uma forma muito mais rápida, né? E essas dicas, elas são isso, para fazer acontecer. Mas quando a gente quer emergir, a gente quer que os resultados aconteçam, ter um profissional nos acompanhando, tende a ser a grande chave de ouro para as coisas acontecerem. Perfeito, então vamos em busca dos nossos talentos, ocultos, mais escondidinhos ou não, ou reforçar os que a gente já sabe, porque a vida, quando a gente coloca os talentos em prática, né, no nosso dia a dia, a vida fica muito mais colorida, muito mais legal. Isso que eu costumo dizer, vamos focar nas nossas potencialidades, vamos focar naquilo que nós somos bons. E descobrir, se tiver mais escondidinho, vai atrás e descobre. Muito obrigada, Fernanda, sempre um prazer te ter aqui com a gente. Eu que agradeço, Iva. Olá, pessoal! Hoje no Deixa que eu te conto, nós temos um assunto muito relevante, que são os procedimentos da região íntima feminina. A busca nos consultórios, tanto de dermatologia quanto de cirurgia plástica, tem crescido muito para esse tipo de tratamentos. Pensando nisso, eu trouxe uma convidada super especial para conversar com vocês, uma colega muito querida, a doutora Bárbara Goldoni, que é cirurgia plástica e especialista em cirurgias da região íntima. Muito obrigada pelo convite, Fai. Fico muito feliz de poder falar um pouco mais sobre procedimentos que não são muito conhecidos, justamente pela vergonha que as mulheres muitas vezes ainda sentem de buscar ajuda para essas queixas, mas que, como tu disseste, estão crescendo cada vez mais, felizmente, e sendo mais conhecidos. Então, falar sobre isso me deixa bem feliz. Então, tá, gente. Os tratamentos da região íntima, assim, eles podem ser feitos tanto, né, no consultório de dermato quanto de cirurgia plástica, mas normalmente tem, né, uma especialização a mais, né? São profissionais que estão buscando algo a mais no conhecimento dessa região. Conta pra gente um pouquinho, Bárbara, qual é o perfil de pacientes, assim, o que te buscam, né, mais no teu consultório? Como tu disseste, muitas das mulheres se sentem constrangidas e elas não têm conhecimento a respeito do que nós podemos fazer para melhorar esses pequenos incômodos que elas têm com a região íntima. Então, a maioria das pacientes que me procuram são pacientes que sentem vergonha, insegurança e tem baixa autoestima por coisas normais, porque eu gosto de falar sempre que não tem nada anormal na nossa região íntima. Ter flacidez, escurecimento da virilha, pequenos lábios para fora, o pubis gordinho, é tudo normal. Mas se constrange, se elas ficam com vergonha, se sentem intimidadas na hora de começar um novo relacionamento, a gente pode ajudar. E são essas que se sentem constrangidas que costumam me procurar.
Exato, gente. Eu sempre gosto de falar também que se algum problema incomoda, se tem algum desconforto, algum constrangimento, e a gente tem como ajudar esses pacientes, por que não? Né? Por que não realizar procedimentos, tratamentos? Ninguém aqui está falando assim que a gente deve buscar um padrão estético para a vulva. Perfeito. Né? Nós não temos padrões, inclusive não existe. Tu conhece alguma vulva igual a outra? Nenhuma. Nenhuma igual a outra. Então, assim, a gente não faz tratamentos buscando um aspecto estético, a gente faz tratamentos para transformar vidas, para dar conforto íntimo para as pacientes e que elas tenham uma vida sexual, uma vida íntima mais satisfatória. E o que seria essa indicação, por exemplo, para uma cirurgia de lábios internos, uma ninfoplastia? Conta pra gente um pouquinho mais. Então, vamos passar um pouco por cima de tudo que a gente pode fazer no consultório de cirurgia plástica, já que tu apresenta essa parte de cirurgia, de dermatologia, né? Na cirurgia plástica, em geral, a gente busca tratar aquelas alterações que não são passíveis de tratamento com procedimentos cosméticos, né? Com devolução de volume, com laser. Então, por exemplo, as mulheres que têm os pequenos lábios, que na verdade são os de dentro, porque na maioria das vezes eles são maiores do que os grandes lábios, né? Então, quando os lábios internos são crescidinhos, incomoda na calcinha, roça na roupa e, na opinião de muitas mulheres, fica menos bonito, menos agradável. Então, é possível nós fazermos a redução desses pequenos lábios para que eles fiquem mais harmoniosamente colocados, né, dentro dos grandes lábios. Os grandes lábios, quando estão muito murchinhos também, a gente pode devolver volume com gordura. Assim como a gente perde volume no rosto com o envelhecimento, a vulva também perde volume quando a gente envelhece, e devolver volume dá um aspecto mais jovem, mais renovado para a região íntima. E mais recentemente houve um aumento de procura por esses procedimentos íntimos por aquelas mulheres que fazem uso de medicações anabolizantes, né? Ou os chips, os chamados chips da beleza. Porque como eles são hormônios andrógenos, eles estimulam o crescimento do clitóris. Então, é um efeito adverso do uso dos anabolizantes das mulheres que buscam emagrecer e definir massa magra, né? E hoje, felizmente, a gente tem alternativa para tratar isso também. Perfeito. E assim, gente, a gente faz tratamentos também para as questões funcionais. Com certeza. Né? Até mesmo a hipertrofia, o aumento, o alongamento dos lábios internos, muitas vezes machuca na calcinha, muitas vezes dobra e entra ali no canal vaginal durante a relação. Então, assim, os procedimentos, eles também vão trazer funcionalidade. Com certeza. Né? O que eu vejo bastante, assim, no meu consultório, Bárbara, é que a gente tem procedimentos daí minimamente invasivos, né? Nós temos a possibilidade da realização de lasers, da realização de peelings, procedimentos injetáveis, que vão também devolver um embelezamento para a região, por que não? Mas que a gente consegue tratar questões funcionais. O laser, gente, dentro do canal vaginal, para as mulheres que estão ali no período da menopausa, ele pode melhorar lubrificação, incontinência urinária, a gente consegue também tratar candidias de repetição. Nós temos condições muito específicas, como o líquen escleroso, que tem benefício com o uso de tecnologias. A gente pode melhorar também a parte de flacidez, com lasers, com ultrassom microfocado, com bioestimuladores de colágeno. Enfim, nós temos diversas opções, tanto do ponto de vista funcional quanto estético para a região. E a gente está aqui hoje para conversar justamente para a gente quebrar um pouquinho desse tabu de falar da intimidade. E eu te agradeço, Bárbara, pela disponibilidade, por estar hoje aqui com a gente. E se vocês tiverem dúvidas, sigam a gente no Instagram, que a gente traz muito conteúdo sobre isso. E a gente vai ter o maior prazer de responder todas as dúvidas de vocês. Obrigada eu pelo convite, Fai. Foi um prazer estar aqui e que mais e mais mulheres saibam de tudo que a gente tem na manga aí para poder resolver os pequenos incômodos do dia a dia. Até o próximo sábado, pessoal. Tchau, tchau. E
hoje, aqui no Você Bem, a gente recebe a nossa colunista, que é terapeuta, especialista em estresse, que está sempre aqui com a gente, Caroline Batista. Obrigada, Carol, por estar aqui. Hoje a gente vai falar sobre estresse, né? Mas vamos começar lá do começo. Tu, como especialista, a gente queria que tu trouxesse mais informações e mais alguns conceitos e inclusive algumas origens, né, do estresse. Vamos começar conceituando. O que é estresse, efetivamente? Porque acaba sendo aquelas palavras que vai para uma vala comum, né? Sim. E a gente quer aqui o conteúdo raiz mesmo, o entendimento raiz. Por favor. Então, Iva, essa pergunta é interessante porque é justamente isso que você diz. A gente denomina estresse, é o trânsito caótico, é o dia que a gente brigou com o marido, brigou com a esposa, tudo é estresse. Ficou nervoso por qualquer coisa. É estresse. E, na verdade, estresse é um mecanismo de defesa que o nosso corpo tem toda vez que eu estou numa situação de perigo, numa situação de medo, numa situação de insegurança. Então, lá na época das cavernas, normalmente se usa esse exemplo, né? O leão estava correndo atrás da gente, acionava o mecanismo estressor para bombear sangue para as pernas e a gente correr. Né? Mas hoje a gente não tem mais. A gente foge de outras coisas. Hoje a gente não foge mais desse leão, né? A gente foge justamente o quê? Da pressão do dia a dia, da quantidade de tarefas que nós temos, da sobrecarga de trabalho. Então, hoje são outros os estressores e os gatilhos que causam o estresse. Porque daí viria justamente essa a minha segunda pergunta, né? A gente observa hoje que os níveis de estresse têm aumentado. Claro que a gente teve, recentemente passamos por uma pandemia e a engrenagem que gerou, né, de estresse em vários aspectos, seja saúde sua, familiar, questões de trabalho, incertezas e tal. Mas além da pandemia, né, o que mais tem aumentado com os níveis de estresse na população em geral? Então, é importante a gente lembrar que os níveis de estresse antes da pandemia já estavam altos. Então, 70% da população economicamente ativa tinha algum nível de estresse do leve ao esgotamento, né? E 30% dessa população estava num estágio de burnout. Hoje isso aumentou, obviamente pós-pandemia, mas a pandemia fez com que isso viesse para a superfície para que a gente pudesse olhar. Mas o que efetivamente tem causado? São esses estressores invisíveis que a gente fala, né? Que é essa sobrecarga, porque hoje em dia todo mundo faz muita coisa, né? Nós temos mais atividades do que efetivamente o nosso dia de trabalho suporta. Além disso, um excesso de cobrança para fazer as coisas e as atividades muito bem feito, a prova de erros, a prova de falhas, né? Eu não posso errar, eu não posso falhar, eu preciso entregar o resultado, então cada vez mais eu preciso entregar mais resultados, mas muitas vezes com menos recursos. Além disso, toda essa questão de que hoje o cenário que existe não é um cenário conhecido, né? Eu estou cada vez mais num cenário volátil, né? Onde as soluções que eu tinha antes não são as mesmas que eu aplico. Então, tudo isso colabora para aumentar esse nível de estresse. E existe, Carol, um sinal de alerta, assim, seja no corpo, no comportamento das pessoas, que eu digo, sim, é uma questão de estresse e devo procurar a ajuda de um profissional. O que seriam esses sinais, assim? Então, importante falar que o estresse, ele é particular, né? Cada pessoa manifesta no corpo de uma forma diferente. E eu sempre digo que é observar aquilo que está extremado, né? Que está além do normal, do seu normal. Então, se eu sempre tenho um pouco de dor de cabeça e daqui a pouco eu passo a ter dor de cabeça todos os dias, eu sempre dormi muito bem, mas eu passo a não dormir mais ou tenho um excesso de sono, isso são sintomas estressores, né? Que eu preciso começar a observar, e se isso começar a aumentar, é o momento de eu perceber que o estresse está num nível muito maior do que eu consigo lidar. E sim, eu preciso buscar uma ajuda para isso não virar um estresse crônico e ocasionar um adoecimento maior. E se eu quiser tentar antes controlar ou evitar o estresse? Eu sei que, por exemplo, tu no teu dia a dia, né, porque eu já te conheço há bastante tempo, tu coloca o esporte, a meditação, enfim. O que a gente consegue fazer para tentar minimizar, né, a chegada do estresse ou minimamente controlar no nosso dia a dia? Então, a gente precisa utilizar de estratégias de suporte, que são aquelas que tu vai atuar e vai utilizar antes do gatilho chegar.
Então, e é preciso, quando a gente fala de estresse, atuar nas 3 dimensões: o físico, o mental e o emocional. Então, o físico, uma boa alimentação, atividade física. No mental, você utilizar de estratégias de reabilitação cognitiva, né, de troca de pensamentos, de autoobservação de gatilhos e das emoções. E no emocional, daqui a pouco uma meditação, atividades de respiração. São alguns exemplos, entre diversos, que você pode utilizar no dia a dia. Porque a gente já sabe que a gente adora isso, né? De trazer para vocês coisas úteis, práticas que a gente pode aplicar no dia a dia. Então, a Carol termina aqui a fala dela com essas dicas, né? De como a gente pode tentar controlar ou minimizar a presença do estresse no nosso dia a dia. Carol, muito obrigada. Sempre muito bom te ter aqui. Obrigada. Pessoal, obrigada pela atenção e a gente segue aqui no nosso programa. Medicamentos para emagrecer. Vilões ou aliados no processo de emagrecimento? Para conversar sobre isso com a gente hoje, eu tenho aqui a doutora Tatiana Schreiber. Muito bem-vinda, doutora Tatiana, médica endocrinologista, para a gente ver o que realmente tem de conversa séria, né, e real sobre esse tipo, né, de auxílio no tratamento da obesidade ou na retirada daqueles quilinhos que a gente não quer no nosso organismo. Doutora Tatiana, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Primeira questão, né? Quando normalmente é indicado a medicação para o tratamento, né, da obesidade ou mesmo de quem quer emagrecer poucos quilos, não é ainda diagnosticado como uma obesidade? Isso. Obrigada, Iva, pelo convite. Bom, gente, a primeira coisa que a gente tem que saber é exatamente isso, né? Os medicamentos para tratamento de obesidade, eles não são indicados para aquelas pessoas que têm só uns quilinhos a mais e querem emagrecer, que muitas vezes algumas mudanças no hábito de vida já resolveriam o problema, né? Só cuidar da alimentação, colocar atividade física na rotina, né? E a gente sabe que os medicamentos para emagrecer, eles têm riscos, né? Eles não são isentos de risco, por mais seguros que sejam as novas formulações. Então, para a gente usar um tratamento medicamentoso para o excesso de peso, o paciente também precisa estar numa condição de risco. E por isso ele é indicado para pacientes que tenham índice de massa corporal acima de 28, que é um sobrepeso mais elevado, quase obesidade, ou nos pacientes já com obesidade, né? IMC acima de 30. O índice de massa corporal a gente calcula dividindo o peso pela altura 2 vezes. E aí nos dá esse númerozinho mágico que a gente classifica a gravidade do excesso de peso. Mas super importante, então, aqui já entra uma questão, doutora Tatiana, que é consultar o médico endocrinologista, né? Porque alguns medicamentos são atualmente de compra liberada, né, nas farmácias, mas não é porque está no Google, né, Dr. Google, que podem ser utilizados. Há uma indicação, então, específica, feita sempre pelo médico endocrinologista, independente de ser um medicamento liberado de receita. Exatamente. E mais importante do que isso, Iva, é a gente lembrar que a obesidade ela é uma doença crônica. Cada vez mais a gente entende ela como uma doença que vem de uma origem genética. Não são todas as pessoas que vão comer a mais e ser sedentárias que vão chegar em níveis de peso de obesidade. Então, a gente sabe que existe uma origem genética e que quando ela começam a ter alterações hormonais a nível de hipotálamo, né, cerebral, que faz com que a pessoa coma mais realmente. Então, não adianta a gente usar tratamentos de forma temporária, por curto tempo, para tratar uma doença que é crônica, que não temos cura, mas que a gente precisa levar a sério esse tratamento, assim como a gente leva a sério o tratamento da pressão alta, do diabetes, em que a gente não tira a medicação dos pacientes. Esse é um ponto importante, né? Porque eu já observei assim, de pessoas que o TEL já utilizaram, mas já diminuí, né, o peso que eu queria, parei de tomar. Né? E é um tratamento, ele precisa ter uma continuidade. Não significa que o paciente vai ficar a vida inteira com a medicação. Isso tudo vai depender da avaliação médica, dos objetivos que a gente atingiu, em como vai ser feita essa retirada de medicação, em como esse paciente está aderente aos novos hábitos de vida que precisam vir junto com o tratamento, né? Não é só o remédio, porque o remédio sozinho não faz milagre, né? Não faz milagre, a gente ainda não tem esse milagre, né? Mas o mais importante da gente frisar é isso, né? Que é uma doença que
Os pacientes ainda sofrem muito preconceito por usar medicação, né, de outras pessoas. Assim, ninguém tem preconceito com tratamento de pressão alta, mas as pessoas têm preconceito com os pacientes que usam remédio para emagrecer. Mas a obesidade é uma doença tão séria como qualquer outra. Sim. E tem que ser levado a sério esse tratamento também. E por que tu achas que existe uma certa, uma aura, assim, de que os medicamentos para tratamento da obesidade são meio vilões, assim? Talvez por essa questão da automedicação ou de alguns medicamentos que de anos atrás ficaram famosos, até pelos efeitos colaterais? Com certeza. Então, a gente, além de ver as pessoas se automedicando com muita frequência e, por isso, fazendo muito mais efeitos colaterais que fariam se tivessem acompanhamento médico, né? A gente tinha no passado medicações que não eram tão seguras como as que a gente tem atualmente, derivados de anfetamina, enfim. E hoje nós temos tratamentos mais seguros. Não que, por exemplo, a sibutramina não possa ser usada no tratamento. Sim, ela pode, mas ela tem que ser usada com cautela em pacientes que têm indicação, né? E esses medicamentos, eles ainda são vistos como vilões, principalmente porque as pessoas acreditam que o paciente ele possa emagrecer só mudando estilo de vida, quando já tem obesidade. Falta foco, falta fé, falta força, né? E hoje, na medicina, a gente sabe que não é assim. O tratamento da obesidade ele é muito mais complexo do que isso. O paciente precisa e merece ajuda para emagrecer, mas tem que ser monitorado. Ou seja, o medicamento para tratamento da obesidade é um aliado, né? Desde que seja recomendado, né? Receitado com todo o acompanhamento médico. Isso exatamente, aí, né? exatamente. Falou muito bem. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço. E sigam acompanhando o pessoal que esse sábado está recheado de coisa boa aqui no programa Confraria do Batom. Bem-vindos a mais um Casa de Viver. Eu sou a Michele Ravadelli e hoje eu estou com uma convidada aqui especial, confrade também da Confraria do Batom e responsável por essas plantas lindas que estão aqui suspensas, a Vicky. Vicky, muito obrigada por ter vindo. Eu te agradeço o convite, é um prazer estar aqui e fazer parte da confraria. Ai, que delícia. Vicky, essas plantas suspensas são feitas por uma técnica. Isso, justamente. É uma técnica japonesa chamada kokedama, que é derivada do bonsai e consiste em cultivar essas plantas em bolas de musgo. Então a palavra kokedama significa bola de musgo. E eu não sei se é uma técnica, uma arte quase, né? Ai, porque sim. é gostoso de fazer e de criar, né, essas peças. Sim, muito gostoso de fazer. Inclusive, eu tive a honra de fazer o curso da Vicky. Aluna perfeita. Adorei, adorei, adorei. É uma experiência muito gostosa, até porque tu consegue colocar ali o teu sentimento na planta também, né? Sim, é uma técnica, a gente transforma, né, as plantas nessas bolas de musgo e a gente faz isso com a mão, então é um presente vivo, né? Uma coisa que a gente cria, é prazeroso pra gente, prazeroso pra ter em casa, prazeroso pra presentear. Eu me apaixonei, né? Faz 5 anos que eu conheço a técnica e viciei. Ai, sim, tem tudo a ver com casa de viver, né? Tudo a ver, tudo a ver. Realmente tem tudo a ver com a decoração da casa, tem a ver com as tendências no momento, que é Urban Jungle, design biofílico. E teve tudo a ver na pandemia, né, Michele? Que as pessoas estiveram nas suas casas precisando, né, desse ambiente mais acolhedor, sim, né? Então sim. foi um boom, realmente. E também das pessoas querendo fazer isso como terapia, né? Exato, porque realmente é um momento que tu fica ali focado, sem pensar em mais nada. E só para vocês entenderem, essa planta aqui é aquela plantinha de vaso comprada em floricultura, distribuidora. E a partir dessa arte, se transforma não só em bola, mas tu vai dando o formato para ela, né, Vicky? Sim, a gente pode fazer vários arranjos, né? Então eles criam os jardins suspensos, arranjos de mesa, então a gente varia na forma. A gente pode fazer também até mini jardins, né? Tem uma técnica também que a gente bota várias plantinhas de espécies diferentes numa bola. Então tem várias maneiras assim de criar, né? E de fazer essa arte que é sustentável também. A gente tira o vaso de plástico e substitui por essa bola de musgo. Sim, e de fácil manutenção também, né, Vicky? Também, exatamente. Que bom que tu falou nisso, porque eu me apaixonei pelos kokedamas, que eu não sou da área, né? Eu sou formada em informática e eu não sabia nada de plantas até 4, 5 anos atrás. Mas o que é legal do kokedama é que tu pega nele, na bola, e tu consegue sentir
se essa planta precisa de água ou não. Porque o principal erro das pessoas é afogarem as plantas, geralmente, né? A gente sempre pensa que é o contrário, Sim, né? a gente sempre pensa que é o contrário, mas acho que morrem mais plantas afogadas do que secas, porque o seco é mais fácil de identificar. Quando a pessoa molha demais, né, ela acaba apodrecendo as raízes. Então, com o coquedama, quando a gente segura ele na mão, pelo peso, pelo tato e até pela visual do musgo, a gente fica muito mais íntimo das plantas e consegue cuidar melhor. Coloca ali realmente a tua dedicação na tua casa, né? Ou no presente. Ou no presente. Aí, o que eu me esqueci de falar é que para molhar, a gente mergulha toda essa bola dentro da água. Essa bola absorve a umidade, então é legal porque fica todo o substrato, toda a raiz é contemplada e retém mais tempo essa água mais nutrida a planta. Então, é uma técnica gostosa, assim, de fazer e de manter a planta nele. E relativamente fácil, né? Porque eu consegui. Não, assim, é fácil, realmente. Tu conseguiu, fez maravilhosas coquedamas, né, ontem, né, no curso. E todo mundo consegue. Eu já dei aula para pessoas desde 8 anos de idade até 87. E todo mundo conseguiu. Então, é um excelente passatempo, hobby, é uma excelente terapia e é um excelente negócio também, né? Então, também nesse tempo eu consegui, já ensinei mais de 1.000 pessoas, né? Já fiz mais de 50 oficinas, tem os cursos online, então as pessoas realmente aprendem, seja ao vivo, seja online, e tem esse prazer de fazer e quem sabe até uma renda extra. Que delícia. Vi que sabe outra coisa que também eu adoro nelas é a versatilidade delas, né? Que é que elas estão suspensas. Aqui é quase realmente uma moldura do quadro, né? Sim. O suporte, eu acho que é um item de decoração para casa muito especial, né? Então, esses suportes de ferro, também tem de ferro e madeira, foram desenhados por mim. E desde que eu tenho os suportes, eles complementam super bem o coquedama. E que nem tu falou, é versátil. Pode ser desde um presente, agora vai ter, né? Tem o dia do professor, tem lembrancinhas que a gente tem que dar. Então, desde um coquedama pequenininho, tem uma mensagem, até peças maiores, existem peças bem maiores que essas, que são um elemento focal na decoração, né? Eles fazem parte realmente de um contexto que, quando a gente tira, fica nu o ambiente, parece. Sim, sim. E o legal também dessa estrutura, essa moldura desse quadro, é o equilíbrio das formas, né? Sim. Que ele brinca aí, então, com o retângulo, com o metal, que é um elemento mais frio, e a terra em equilíbrio. Exatamente. Até acho que tem tudo isso aí. Também tem bases com madeira. Então, essa brincadeira com os elementos, eu acho que dá um contraste bem legal. E eu acho que tu reparou até pelo teu conhecimento e tudo, realmente, esse contraste das formas, eu acho que às vezes a gente não consegue nem explicar, mas lhe dá, né, um realce, né, o quadrado com o redondo, né, que parece um planeta, né, eu sempre digo, quando eu vi o coquedama a primeira vez, me lembrei do Pequeno Príncipe, né, que era aquele planeta, né, com a flor, né, e eu fiquei encantada com o formato, com o design, né, o design da natureza já é lindo, né. Sim. né? E todo esse aconchego, né, que nos remete. Ah, sim, né. Então, o design biofílico está aí também para comprovar como a gente consegue sentir melhor bem-estar em contato com a natureza e principalmente a gente trazendo então a natureza para o ambiente construído, e as coquedamas conseguem isso com maestria. Sim, sem dúvida. Tem muitos benefícios a gente estar com plantas no ambiente, né? Tem plantas como o lírio da paz que filtram o ar. Tem também significados esotéricos também, né, para as plantas. Exatamente. Então tem só benefícios. Realmente não tem ruim, né? É uma técnica que, bom, eu me apaixonei. Realmente eu já fiz quase 5.000 coquedamas até agora. Que delícia. Né? E que nem eu digo sempre, e é verdade, eu me apaixono por cada um deles, sim, né? É uma sim. delícia fazer. E o curso também, qual é o tempo de duração? Eu fiz o curso, não estou lembrada agora quanto tempo que tu fez foram 3 horas, né? 3 horas e de nesse oficina. curso a gente faz 3 coquedamas. Então esse é o curso presencial. E na pandemia surgiram os cursos online, por uma necessidade, e também foi um prazer porque eu consegui atingir pessoas não só no Brasil, em todos os cantos, como ao redor do mundo, né? Sim. Então tem aluno na Austrália, na Europa, na África, nos Estados Unidos, né? Parte da América Latina, né? Então, online eu tenho 3 cursos. O de como fazer coquedama, que é o que tu fez, que a pessoa consegue pegar a técnica. Eu tenho um especial de lembrancinhas, que é perfeito para essa época do ano, que os eventos voltaram, né? Então as pessoas precisam presentear e querem, né, decorar também. E tem um curso mais avançado, que seria o curso de empreender com coquedamas, que aí eu dou todas as dicas, porque a gente
como empreendedora, né, Michele, a gente aprende, às vezes, errando, né? Sim. Então, é ótimo quando alguém nos atalha esse caminho e nos conta o que dá certo, o que dá errado, para a gente poder decolar antes, né? Então, são os 3 cursos online. Sim, e a minha também está lá na minha mesa, maravilhosa. E Vicky, tu és empreendedora, né? Sim. Como todas as confrades Sim. são. Aqui tem 2 produtos teus expostos, exatamente. né? Eu também tenho um outro negócio que é a Quadrado, que trabalha com esses quadros aqui personalizados. Eu tenho o prazer de trabalhar com a confraria e fazer as frases, os mantras da confraria faz muitos anos. Eu trabalho com brindes também, com fotografia, que é outra paixão. E eu acho que empreender não quer dizer abrir mão de várias coisas. Então, empreender pode ser, a pessoa tem um emprego, tem uma renda extra, a pessoa pode ter mais de um empreendimento, mais de um projeto. E eu acho uma delícia a gente poder, assim, variar de coisas. Dentro do próprio empreendimento, né? Eu faço coquedamas e dou aula. São 2 frentes, tem as bases, né? Então, bom, eu sou suspeita porque eu realmente gosto de empreender. Ai, que delícia. Vicky, muito, muito obrigada por ter vindo, por nos presentear com essas lindezas aqui no cenário. É um prazer ter esse cenário que recebe tantas pessoas legais, né? Decorado com coquedamas e responder para ti as perguntas sobre isso. Que delícia, realmente casa de viver. Muito obrigada e até o próximo sábado. E aí, espero que você tenha gostado desse programa de hoje e tenha acompanhado já os nossas edições aqui do programa da Confraria do Batom na RDC TV. Se você perdeu algum dos nossos programas, corre lá no nosso YouTube, nosso canal do YouTube, que tá o QR Code aqui em cima, para assistir de novo esse ou qualquer um dos outros programas desde que a gente começou agora em setembro. Vai ser muito bom te ter por lá, deixe seu comentário, seu like no nosso canal do YouTube. E um beijo e até sábado que vem aqui no programa inédito.